Olha, 2026? vai ser um ano muito atípico, um ano muito diferente dos anos anteriores. Mas eu acredito que vai ser um ano de oportunidades. Quais os erros mais comuns que você acha que um contador hoje está tendo quando fala da reforma tributária para o cliente Tá. dele? É que assim, ó, existe muitas pessoas falando na internet, muito fake news, né? E aquela velha situação, muitas pessoas vendem dificuldade para vender uma solução depois, né? E obviamente faturar com aquilo. Há uns 7 anos atrás, acho, teve o boom dos contabilidade online. Exatamente. Tá buscando meramente uma apuração do imposto puro e simples, não quer nenhum tipo de assessoria? Talvez ele pode ir para uma contabilidade online. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso AroCast, novamente com o Cristiano Aro, nosso CEO, e a Maria Laura, diretora da Unidade São Paulo, para trazer aqui um tema muito importante, né, para vocês que estão nos assistindo hoje, que é o que esperar de um parceiro, de uma contabilidade em 2026, esse ano de tantas mudanças no cenário tributário, né? Então, Cristiano, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, a gente trouxe também mais perguntas aqui para fazer para você hoje, eu e a Maria, né, Maria? Sim. Vamos aqui, Tema importantíssimo, né? Vamos Na lá. verdade, eu acho que é o tema que tá em voga, né? Tá Sei, todo mundo. sei. O que espera de 2026, Cris? Um ano muito atípico, de né? Copa, um ano cheio Copa de do feriado, Mundo, um ano cheio de feriado, onde eleição. eleições presidenciais. E uma reforma tributária, cada hora vindo uma coisa nova. A gente não sabe se é verdade, se é Exatamente. mentira, se Exatamente. já tá valendo, se não tá valendo. A gente dorme num dia, acorda outro dia já com alterações tributárias. Mudou tudo. Né? Exatamente. Você, como contador, o que você espera de Olha, 2026? vai ser um ano muito atípico, um ano muito diferente dos anos anteriores. Mas eu acredito que vai ser um ano de oportunidades. Porque todo ano que existe todas essas alterações, né? Eu costumo sempre dizer, né? Enquanto, isso como empresário voltado para o ramo contábil, enquanto alguns choram, a gente vende lenço, né? A gente não pode olhar simplesmente para as crises que estão acontecendo, para a mudança política que está por vir. Copa do Mundo, quase 2 meses aí de Copa do Mundo, e obviamente para o Brasil, não tem jeito. E ficar se O lamentando. comércio varejista sofre muito Sofre, com isso, sofre. né? Sofre muito com isso. Mas eu vou dar um exemplo. Por que eu digo que vai ser um ano de oportunidades? Tem um cliente que é cliente nosso da área contabilidade há muitos anos, e na Copa anterior ele tem um comércio varejista. Ele percebeu que naquela época ele tem aí uma redução de 20% do seu faturamento. O que ele fez? Ele chegou numa época de Copa do Mundo, ele mudou um pouco as suas vendas para algumas coisas relativas à Copa do Mundo. Vou te dar um exemplo. Bandeira do Brasil. Ele simplesmente vendeu 1 milhão de bandeira do Brasil no e-commerce. Só isso ele fez. Só isso. Então, assim... 1 milhão? Entende como é o ano de oportunidade? Então, aquele velho jargão, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Ele simplesmente parou, olhou para o negócio dele, viu quais são os produtos que naquele momento não tinham nenhuma venda, ele pegou e trouxe outros produtos para encaixar naquele momento. Ele simplesmente vendeu. Quando eu olhei, eu fiquei abismado, eu fiquei assustado, mas ele viu uma oportunidade e vendeu 1 milhão simplesmente de bandeiras do Brasil, Brasil entre outras, né? Vários produtos da Copa, e teve um faturamento maior do que ele teve na Copa do ano passado. Então, olha, por que eu digo, olhe para as oportunidades. Não dá pra ficar se lamentando. Exato. Ai, vai ter Copa. Ai, eu vou ter um monte de feriado, eu vou fechar, não vou vender. Ai, a gente vai ter que... O brasileiro não é bom de se reinventar. reinventar, Se né? reinventar. É a adaptação. Isso é o mais importante, se reinventar e olhar para o seu negócio como um todo e entender o que eu posso fazer para trazer algo diferente para o meu negócio. Todos os negócios têm. Ô, Cris, é um bicho de 7 cabeças mesmo, essa reforma tributária? Não é um bicho de 7 cabeças. Vai quebrar a empresa, vai destruir tudo, igual tão... Não. É que assim, ó, existe muitas pessoas falando na internet, muito fake news, né? E aquela velha situação, muitas pessoas vendem dificuldade para vender uma solução depois, né? E, obviamente, faturar com aquilo. Não é bem por aí. Procure seu parceiro contábil, procure seu escritório de contabilidade, ele vai te dar todas, obviamente, as instruções necessárias para o seu tipo de negócio. Esse ano, eu costumo dizer que a gente está entrando no ano teste, né? A gente não está tendo, nesse ano, uma alteração significativa tributária. Por que é o mais importante para o empresário? Eu pago lá, sei lá, 14% de imposto. Vou aumentar meu tributo? Não. Mas, Cristiano, está entrando o IBS e o CBS, né? Simplesmente ele está se diluindo entre os impostos que tem hoje. O PIS, COFINS, RPJ, contribuição, ICMS, ISS, quando é serviço, e agora o IBS e o CBS. Ele está simplesmente se diluindo entre os impostos, mas assim, não está tendo uma alteração tributária. Agora, obviamente, está tendo uma alteração significativa para os escritórios de contabilidade e para os profissionais contábeis, né? Na parte fiscal, por exemplo, a gente tem aumentado em média de 20% do nosso trabalho
por conta dessas alterações. São mais controles, são mais SPED que tem que entregar, são mais diversas situações para chegar nas apurações do IBS e CBS. Ô, Cris, até uma pergunta minha. Quais são os erros? Até dica, porque eu acredito que contadores vai assistir a gente, né? Gente que tem empresa contábil. Quais os erros mais comuns que você acha que um contador hoje está tendo quando fala da reforma tributária para o cliente dele? Eu digo, Maria Laura, não só com a reforma tributária, como a advinda do Código Civil de 2000, né? Eu estou na contabilidade desde 96, esse ano completa 30 anos de carreira, e o que eu mais vejo em profissionais na área contábil é o conservadorismo. Não estou dizendo que a pessoa está certa ou que a pessoa está errada, o profissional está certo ou está errado. Essa não é a questão. Mas no mundo que nós vivenciamos, onde cada vez mais está acirrada a concorrência, onde cada vez mais a gente precisa estar muito próximo das empresas, onde cada vez mais a gente precisa abraçar o cliente e trazer soluções para os nossos clientes. Existem muitos contadores, muitos profissionais da área contábil que não fazem esse trabalho. Ele simplesmente é uma barreira, ele só faz a escrituração contábil e fiscal, transforma aquilo numa linguagem técnica, que é a questão dos SPED, entrega isso para o governo e entrega os impostos para o cliente. As pessoas não ficam próximas do cliente. As pessoas não abraçam o cliente. Não entendem o negócio. Tranquiliza o cliente. Exatamente. Por Às isso que eu vezes, costumo... se ele está com um parceiro próximo, vai falar, calma. Exato. A gente tá atualizado, a gente está sabendo, a gente vai te dar tentar te dar uma solução, ou já aplicar estratégias ao seu negócio antes. Antes, exatamente. Inclusive, eu falo para os nossos clientes, a gente tem um programa de reciclagem dos nossos colaboradores, de treinamento para os nossos colaboradores, constante, né? A gente faz questão de manter nossos colaboradores atualizados para trazer uma tranquilidade para o empresário, né? E o que acontece? Nós mostramos para os nossos clientes uma tranquilidade. Que, olha, não é um bicho de sete cabeças dessa forma que vocês estão olhando. Obviamente que toda transição, toda alteração te traz um desconforto, mas não é tão gritante assim, né? Então, fiquem calmos, porque é algo que vai ter alterações, mas não é algo que vai quebrar a empresa, não é por aí, né? Sim. Tem, assim, algumas alterações. E a gente tem bastante soluções para entregar para o nosso cliente. E a Aro está se atualizando o tempo todo, né? Recentemente teve a palestra sobre a reforma. Várias palestras, né? Eu mesmo fiz umas 15. E teve na Americana também. Eu fiz umas 15 palestras, né, recentemente, mostrando para o cliente que ele pode ficar um pouco tranquilo, que ele pode contar conosco, que a gente vai mostrar o melhor caminho para ele. Porque os clientes falam assim, mas eu vou quebrar. Não é você vai quebrar. Todas as empresas do seu segmento estão no mesmo barco, né? E aí que eu falo, olhe para as oportunidades. Que é neste momento que você consegue se reinventar no seu negócio, trazer mais oportunidades e rentabilizar melhor. É o que muitas pessoas não fazem isso, né? Ô, Cris, então a gente falou de um erro que um contador pode cometer. E um diferencial que uma contabilidade pode, até para dar dica para quem tá começando, que nem você começou no fundo na garagem da sua casa. Quantos anos? 27 anos atrás? Não, 30 anos atrás. 27 é da matriz hoje já, na verdade, esse ano a gente completa 26 anos, né? Eu, de carreira profissional, tenho 30 anos, porque eu trabalhei em outro escritório de contabilidade. E daí você foi para sua casa, Eu entrei na contabilidade como contínuo, saí como gerente geral do escritório de contabilidade, né? É um podcast, bem, de vida. De vida. Então, que dica você daria, então, de diferencial? O diferencial principal chama-se uma palavra, é inovação, né? Não adianta o escritório simplesmente calcular a guia de imposto e entregar para o cliente. Você tem que inovar, você tem que trazer soluções para o seu cliente. Por isso que eu costumo sempre dizer que a Aro não é um escritório de contabilidade pura e simples, a gente é um escritório de soluções empresariais. Se o cliente senta na nossa mesa, ele pergunta, olha, como que eu faço para fazer um BPO financeiro? A gente tem a solução. Como que eu faço para treinar o meu funcionário na parte fiscal? A gente coloca uma pessoa dentro da empresa para fazer isso. Olha, como que eu faço para fazer importação? A gente dá todo o cenário para ele de importação. Olha, qual que é o melhor estado? A gente faz um estudo tributário para ele, qual que é o melhor estado. Até país, né? Até país. A gente abre, né? inclusive, empresas em diversos outros países. Estados Unidos, China, Hong Kong, Delaware, entre outros. Paraguai, Uruguai, agora que é a moda da vez. Enfim, a gente sempre procura trazer uma inovação para o cliente. O cliente espera isso. Ele precisa disso. E com um parceiro contábil certo, ele vai chegar muito longe, não tenha dúvida. E falando em inovação, outra coisa em voga aí, que nós dois que somos mais maduros, apesar que você é antenado, né? Eu sou meio devagar. Você sabe que eu sou de Limeira, Cris? Acho que o pessoal de Americana é mais esperto. E a IA, Cris? E a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial, ela está hoje atrelada em todos os processos nossos, né? Os nossos entes públicos, inclusive, já está trabalhando com IA. Quem estudou contabilidade, quem ouve um pouquinho sobre fiscalizações, e na parte administrativa principalmente, vai ver que lá no passado, quando eu estudei lá em 99, a gente tinha um negócio chamado parafiscalização.
né? O que é a parafiscalização? No passado era muito fácil você ver carros do governo na empresa fiscalizando as empresas. Hoje não é assim que acontece mais. Hoje existe uma IA, uma inteligência artificial muito bem feita no SERPRO, no sistema do governo, no sistema da Cefaz, onde ela consegue cruzar as informações e ela faz uma fiscalização interna. Ou seja, uma parafiscalização, mas tem uma IA por trás acompanhando tudo isso. Então isso é realidade, né? Isso é realidade. Tanto é que nós da Aro, nós somos o primeiro escritório de contabilidade do Brasil, que estamos em teste com algumas IAs na nossa base de dados. Ou seja, a nossa IA, ela faz o atendimento primário, ela explica para o cliente o que ele tem que fazer, uma abertura de empresa, uma assessoria fiscal, uma assessoria contábil, você está conversando, não é robótico, você só está digitando, você está conversando com a pessoa, mas é uma inteligência artificial. Entretanto, hoje ainda existe um humano que está acompanhando ela conversando com o cliente, né? Então, assim, a IA é realidade. Chegou e não tem volta. Vai acontecer, e nós somos o primeiro escritório de contabilidade, mais uma vez, inovando, trazendo uma IA e deixando ela pronta para atender alguns clientes específicos de alguns setores. Né? Aproveitando que você falou isso, existe um ser humano por trás, temos toda essa tecnologia, você busca muito tecnologia. Sim, sempre. A Aro tem muitos sistemas, né, ERPs, trabalhamos com os melhores sistemas contábeis, você sempre foi, né? Sim, sempre. Quando eu vou em algum evento, algum congresso, ele fala, o que tinha de moderno de sistema? eu já vou pegando os folderzinhos pra daí falar pra ele. Essa inovação, né, Maria Laura? Essa inovação, né? Você trazer o que é melhor para o cliente. É trazer o que é melhor que está no mercado em questão de inteligência, em questão de acompanhamento e organização. E a gente participa de todos os congressos, de todas as feiras, estamos sempre presentes para, de fato, trazer o que é melhor para o nosso cliente. A gente sempre busca, sem nenhum tipo de barreira, o melhor para o nosso cliente sempre. Esse é o nosso lema na área de contabilidade. Aí, até pegando o gancho, né, que a gente tem essa parte, por mais que temos tecnologia, por mais que você, como CEO, busca sempre inovação, tecnologia, até né, a facilidade no trabalho para os nossos colaboradores. Há uns 7 anos atrás, acho, teve o boom dos contabilidade online. Exatamente. Eu, particularmente, Maria Laura, eu fiquei meio assim, eu falei, gente, e agora? Eles vão conseguir, tinha contabilidade online por R$ 99. R$ 99,00. R$ 99,00. Exatamente. E eu lembro que na época, você ficou muito tranquilo. Muito tranquilo. E o cara saiu da gente porque ele foi numa contabilidade, a contabilidade... Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu não tenho dúvida que ele vai voltar. Então, assim, precisa tomar cuidado também, né? Com isso, né, Cris? O que você acha? Aquele empresário que está buscando meramente uma apuração do imposto puro e simples e não quer nenhum tipo de assessoria, talvez ele pode ir para uma contabilidade online. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? A contabilidade, ela faz parte íntegra de um processo organizacional de qualquer empresa e parte do sucesso de qualquer empresa, né? O contador tem responsabilidade direta nisso hoje. Então, só que isso não é para uma contabilidade online que você vai ter. Você vai ter por essas conversas que nós temos, por esses encontros que nós temos, por essas soluções empresariais que nós trazemos, por essas inovações que nós trazemos, essas soluções tributárias, elisão fiscal, dentre outras coisas. Só que isso é no tete-a-tete, você tem que ter pessoas, né? O robô não vai conseguir ainda. Exato, não. Você tem que sentir essa energia da empresa e, consequentemente, você vai estar junto com a empresa. Então, contabilidade online, eu fico muito despreocupado, tá totalmente fora do nosso viés. A gente foi totalmente para um outro lado. Quanto mais a contabilidade online fazia propaganda, mais o Cris falava o quanto a gente é humano, o quanto vai falar comigo, o quanto vai falar com ele, o quanto vai falar com pessoas. Exatamente. Eu lembro disso. Porque na contabilidade existem muitas exceções. E uma contabilidade online não vai dar o suporte necessário que você precisa. Vai ser meia boca, pode ter certeza. Mas aí a gente cai, Cris, que até a gente se falou recentemente sobre isso, que eu te liguei, te falei, você falou, ai, Maria Laura, é isso mesmo. Na precificação. A gente fica numa barganha de preço. Existe muito cliente hoje que procura você por preço. Esse cliente, a gente está deixando muito ele muitas vezes de lado. A voltar, para tomar a decisão dele. Para nós entregarmos um trabalho bom, a contento, com uma boa estrutura organizacional na parte contábil, você tem que pagar um pouco mais. Faz parte do trabalho, né? É a mesma coisa, você vai comprar um Fusca e você vai comprar uma Mercedes. Lógico que é bem diferente, mas assim, olha a diferença do que entrega um carro do que entrega outro carro. Não é custo, é investimento. É investimento, né? E a gente
tem todo o amparato legal por trás disso para que a gente traga uma bagagem. Isso custa, isso não é barato, Não, né? Nossos profissionais são muito bem qualificados, treinamentos constantes. Isso Sistemas, custa, tecnologia. né? Hoje a gente trabalha com o melhor sistema do Brasil, é Ferrari do sistema. A gente paga uma fortuna por mês para eles. Nós somos uma referência para eles hoje, né? Tudo isso tem um custo. Obviamente, para quê? Para compor um pacote como um todo e entregar para o empresário, obviamente, uma melhor qualidade contábil. No papo que eu tive com a Marta, no podcast, ela falou, né? Eu tava falando um pouquinho da área em geral e falei mais da unidade de São Paulo, que é a unidade que eu tô mais presente. E uma das coisas que a gente foi pioneiro também, que você, e graças a Deus, sempre bateu comigo, a gente tem um departamento de qualidade. Sim. Qual outra empresa? É um custo isso. É um custo. A gente tem um sistema que a gente tem mais 9 mil. Exatamente. Hoje a gente tem 9 mil, poucos escritórios de contabilidade. A gente tem processos. Tem processos. Nós tem somos sistemas auditados. de processos. E além disso, nós somos auditados, estamos preparados para a LGPD. Nossa empresa está pronta e preparada para ter qualquer tipo de Isso é custo. Exatamente. Isso então, a gente não consegue realmente competir. Nem quer também competir com uma empresa não é de nossa intenção e nós nem precisamos disso. Sim, a intenção é que a gente já tem nosso espaço no mercado, a gente adquiriu nosso espaço, a gente vem crescendo aí constantemente 20%, 15% ao ano, né? Esporadicamente São Paulo, 100% no ano passado. Isso que eu ia falar, vai, fala de São Paulo. O ano passado eu ganhei o troféu. Sabe igual nesses lugares que você vai que tem o funcionário do mês? Eu ganhei do ano. Tá lá na sala dele, minha foto escrito funcionária do ano, Maria Laura. O que eu digo? Nós estamos preparados e a gente entrega. E os clientes sabem que nós entregamos, isso é o mais importante, né? Isso. E obviamente que o nosso custo ele é um pouco diferenciado. Então, o que eu costumo dizer? Você está procurando nós por custo ou por qualidade? Vamos conversar. Eu acho que isso é importante. Ontem um cliente me ligou, tava um pouco nervoso. Ai, minha certidão não tá saindo, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Bem alterado no telefone. E eu ouvindo. Aí eu desliguei, daí eu falei, tá calmo, tô. Eu falei, alguma vez você ligou pra mim ou pro Cristiano e a gente não resolveu? Não. Então, calma que a gente vai resolver. Exatamente. Aí a gente foi ver, viu, não era nada do nervosismo que ele tava, sabe? Até entendemos a ansiedade. Isso. Mas até eu falo, a gente às vezes não tem a resolução naquele exato momento. Mas a gente sempre vai pensar em alguma coisa, sempre vai esperar, às vezes, ouvir, né, Cris? Quantas vezes você falou pra mim, Maria Laura, ele só ligou pra mim porque ele queria desabafar. É isso aí. Eu nem falei nada de técnico, não falei nada de contabilidade, de tributação. Muitas vezes, vindo pra cá mesmo hoje, um cliente me ligou para falar sobre um assunto e queria minha opinião na questão administrativa da empresa dele. Não tinha nada a ver com a parte contábil, nada a ver. Falei, se eu tivesse no seu local como administrador, eu faria isso. Ele falou assim, perfeito. Eu não pensei isso. Falei, então... E não era nada, né? Era tributo? Era contabilidade? E se fosse também... Era de folha de pagamento? Nada, absolutamente nada sobre isso. Então, assim, muita gente na nossa profissão, a gente tem que ser padre, fiscal, a gente tem que ser contador advogado, psicólogo, psiquiatra, médico, médium, enfim, tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Tudo. Tem que ser tudo, mas é isso. E no meio de tudo isso, né, tem uma pergunta sobre como um escritório de contabilidade pode se tornar referência em um mercado tão competitivo. Como que um escritório de contabilidade pode ter o sucesso que hoje a Aro tem? Resumo isso numa pequena frase. Traz a melhor qualidade e entrega a melhor qualidade possível. A contabilidade, como eu comentei agora há pouco, ela faz parte fundamental de um processo organizacional e do sucesso de qualquer empresa. Um contador pode quebrar uma empresa, não tenha dúvida disso. Quando você traz uma qualidade e você entrega uma organização e um trabalho completo, obviamente que o seu sucesso ele é garantido. Isso não tem jeito, isso é fato. Faça o melhor, como se diz, né? Plante o bem que você colhe o bem. Mas faça o melhor, entrega o melhor para o seu cliente que, consequentemente, vai ter sucesso em qualquer lugar da área, não é só na parte contábil. Porque uma contabilidade, ela não tem muito para onde fugir. Ela tem que entregar um balanço, entregar as guias de imposto. Sim. Agora, você tem que entregar mais, você tem que entregar essa qualidade, né, Cris? Exato, entregar essa qualidade, trazer uma inovação, trazer suporte para o seu cliente, entender onde ele está precisando de ajuda, mesmo não sendo na área contábil, e dar esse suporte para ele. Obviamente, você faz parte do processo da empresa dele. E aí, consequentemente, ele crescendo, você também vai crescer. Obviamente, faz parte de todo o negócio, né?
Então, eu sempre costumo dizer, o que eu fico mais feliz é quando um cliente cresce, porque a gente também cresce junto com ele, né? E faz parte, é uma cadeia que um puxa o outro e assim a gente consegue... Eu falo sempre isso, eu falo assim, o que eu mais quero é que você fique rico. Eu falo com os meus clientes que eu tenho mais liberdade. E você fature muito, você fique rico. Exatamente. Porque aí eu vou subir meu honorário. Exatamente. Amarelado, você é fogo. Eu falo, Faz mas não tem parte, como. faz parte. Você não pode esconder de mim, de Deus, da sua mulher, Exatamente, eu brinco. é. O quanto você tá faturando, eu vou saber. Exatamente, eu vou saber, exatamente, é isso. E essa diferença você encontra na Aro Na Contabilidade. área de contabilidade. Estamos sempre prontos para melhor atender, entregar o melhor processo contábil para você. E não só isso, como diversas outras situações no sentido de buscar estar junto com o cliente mesmo, entregar uma melhor qualidade completa na parte contábil. Perfeito. Então, muito obrigada, pessoal, por participar mais um AroCast, né? Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos semanais, tá bom? Vou deixar um link aqui embaixo para você entrar em contato com a gente gente poder conversar um pouco mais, você conhecer toda essa cultura da Aro, né? Se tiver dúvida da reforma tributária... Em 15 minutos a gente não consegue falar tudo, não é verdade? É muita coisa. É muita coisa. Mas nunca esqueça que a Aro é suporte além dos números. É isso, ó. Fala ali, ó. Aro é suporte além dos números. Não pode faltar esse último comunicado. Obrigada, Exatamente. gente, e até a próxima.